Gurizada, eu tô aqui na fábrica da Mitsubishi em Catalão, no Goiás, e eu queria pedir um favor pro Magion, que é o engenheiro aqui da Mitsubishi. Tudo bem? Não tira minha garantia, meu amigo. Não tira minha garantia. Ó, por que eu decidi gravar esse vídeo com o Magion aqui? Porque um dos comentários que a gente recebe é assim, pô, o engenheiro vai lá, estuda 20 anos, projeta toda a suspensão da caminhonete, e aí vem o cara e o que faz? Muda tudo, coloca um pneuzão, muda toda a geometria do carro e tudo mais. E hoje eu quero que o Magion ande na nossa caminhonete, né? E fale o que vocês acham de modificação e tudo mais. Tudo isso que quem gosta de caminhonete pira, né? É o estilão nosso que a gente gosta, é colocar o maior pneu possível e tudo mais. Não foi fácil colocar o pneu na Triton, a gente teve que mexer, teve que cortar algumas coisas originais do carro. E eu queria a sua opinião sincera sobre... Vamos dar a opinião sincera. A caminhonete modificada. Vai ser muito legal. O carro fica lindo, né? Fica lindo, né? Fica muito bonito. E eu acho que a gente tem que realmente customizar, fazer bastante coisa dentro do que for possível para evitar acidentes e usando sempre peças que são recomendadas, homologadas pela fábrica, se possível, para a gente ter garantia de que o carro não vai entrar em nenhuma condição de falta de durabilidade ou de falta de segurança. Isso que eu ia te perguntar. Aqui a gente tem do lado uma Triton Katana, né? Toda originalzinha, suspensão original. Quando vocês desenvolvem a suspensão, vocês calibram ela, né, pro uso do brasileiro, pro trabalho, e é complexo, né, porque a caminhonete tem que ser boa para quem anda na cidade, para quem anda na terra. Como que funciona esse trabalho? É complexo pra caramba, né? Muito complexo, ainda mais quando a gente está falando de uma picape, né? Hoje em dia a picape aqui no Brasil é lifestyle, é carro de passeio, mas também é um carro que pode ir pro trabalho e que tem que carregar 1 tonelada ali de carga, né, distribuída no carro no todo. Então imagina a complexidade que é a gente calibrar uma suspensão para trazer conforto, para ser preparada para o trabalho no mesmo carro e para atingir uma quantidade muito grande de consumidor. O cara que está lá no agro, o cara que está às vezes na cidade, a pessoa do 4x4, né, consumidor ali do 4x4 que vai para canastra, que está totalmente focada no off-road, como que a gente agrada a todo mundo, né? Então essa é a grande complexidade, trazendo durabilidade, segurança, que é muito importante, e a gente garantir que o carro não vai quebrar em nenhum tipo de situação. A suspensão dessa nova Triton é completamente diferente da Triton antiga, né? Totalmente nova. O carro, na verdade, é totalmente novo, né? A gente até brinca que se você olhar o carro 360 graus, tudo nele é novo. Não tem nada, não tem um parafuso igual. E a suspensão, obviamente, ela também é nova, né? Ela mudou, inclusive, de geometria. A gente colocou os braços de suspensão, que a gente chama de duplo A, né? São 2 bracinhos A ali. Então, eles ficaram mais espaçados para trazer mais rigidez. O curso de suspensão aumentou também 20 milímetros. Ela é uma suspensão que, apesar de ser preparada para o off-road, para o 4x4, ela é muito mais confortável do que a gente já teve no passado com as picapes. Isso mostra a evolução do carro, virando um carro também muito voltado para passeio, né? Indo muito para o lado do uso do consumidor. Barra estabilizadora também, uma barra extremamente, a gente chama de expandida, né? Uma barra grande. Ela está sendo um problema aqui pro meu pneu. É onde ele pega. É onde ele pega, então, porque ela é grande. E a ideia ali é que a gente consiga distribuir a responsabilidade entre os componentes, né? Deixando a barra para controlar um pouco de movimentação lateral da carroceria e o amortecedor e mola ficar um pouco mais suave para deixar mais confortável. Então tem um trabalho muito grande de calibração entre todos esses componentes, entre a suspensão dianteira e traseira, para a gente trazer um carro mais afinado possível. E a gente está falando aqui no Brasil, certo? Porque a gente falou, o pessoal que vai para o agro, o pessoal que anda na cidade, muito rodoviário ou 4x4, mas quando a gente está falando dos itens de suspensão, que são esses, a gente tem que olhar para o mundo num todo. Então o carro que está aqui no Brasil, ele é preparado para rodar lá no Oriente Médio, no deserto, para rodar no deserto de Outback, na Austrália, em qualquer região do mundo, aqui na América Latina. As piores regiões possíveis, a gente tem que validar e preparar, garantir que o carro esteja preparado para rodar com confiabilidade, durabilidade e segurança. E aí me fala uma coisa, quando você vê a caminhonete desse tamanho, o que você pensa? Você falou guri do caralho? Ou você fala... beleza, seria legal se pudesse vir de fábrica assim. Eu acho muito legal, pra falar a verdade. É muito bonito. E por que a gente não faz essas coisas, né? Porque, você imagina, você customizou para o seu uso. Você sabe como você dirige,
você já está esperando que você tenha algum tipo de efeito colateral por conta das alterações, né? Então, O consumo caiu de 14 para 9. então, olha isso. E eu tenho que homologar o consumo, eu tenho que homologar emissões. Então, eu nem entrei nessa seara ainda, né? Mas a ideia aqui é que você, olhando na parte dinâmica, é que você já espera que vai ter um pouco mais de ruído, que o carro vai ter um pouco mais de movimentação lateral, ou que ele vai ficar um pouco mais duro, né? Por conta de alteração que eu vi aqui que você mudou já, mola, amortecedor, até braço de suspensão, que me surpreendeu, inclusive, esse braço de suspensão aí de alumínio. Aqui, ó, a gente mudou o amortecedor. Esse é o kit da Ironman, é uma empresa australiana. A gente mudou o amortecedor, mola, a bandeja e o feixe de mola traseira é outro. Então Outro eu nem andei com o seu carro, mas eu tenho certeza que mudou muita coisa aí. Aquele conforto que a gente fez no carrinho original não deve estar a mesma coisa nesse carro aqui. Pneu também muda muito, né? Além de você ter blocos maiores que traz mais ruído de pneu ao rodar no solo, né? Que é exatamente essa abertura, faz uma diferença muito grande. Outra coisa que traz bastante diferença no ruído é a carcaça. Como um pneu preparado para o 4x4 ele tem uma carcaça um pouco mais robusta, né, para evitar cortes laterais, entre outra coisa, também a gente pede absorção de alta frequência, que a gente sempre fala, né, que é aquelas vibrações menores, na carcaça do pneu. Então tudo isso passa para dentro do carro, tira um pouco do conforto, tira a originalidade, né? A suspensão traseira que você mudou, pelo que eu vi ali também são várias molas, várias lâminas de mola, então deve ter mudado também. Mas é aquilo que a gente estava falando, se você é uma pessoa que gosta de um carro um pouco mais responsivo, vamos dizer assim, né, que traz um pouco mais de informação para dentro do carro e aceita isso, e tá com o carro preparado para uma condição específica de 4x4, para passar em obstáculos um pouco maiores, ok, você sabe disso, você sabe como você dirige e onde você vai dirigir, e é muito legal. O que a gente recomenda é sempre que seja utilizado componentes, itens que são de alta qualidade, preferencialmente que tenha passado como um acessório de fábrica, porque os acessórios de fábrica são testados e validados antes de a gente soltar para o consumidor, né, para evitar problema. Aqui a nossa estratégia foi, a gente vai modificar o carro inteiro, mas é só com coisa boa. Vamos colocar um pneu? Colocamos um pneu gigantesco, maravilhoso, né? Vamos colocar uma suspensão? Colocar uma suspensão maravilhosa. Né? Então a gente o carro está bem modificado, mas só com peças também de altíssima qualidade. Ainda não homologado pela Mitsubishi, mas quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro. Agora só não pode cortar, né? Eu vi que você cortou ficou sabendo, cara? Você ficou sabendo? Mas deixa eu te falar uma coisa, Magion. Esse suporte aqui, onde fica o coxim da carroceria, o coxim tá lá atrás e tem 3 km de ferro para frente, né? A gente deu só um tiquitim ali, para não pegar, né? E aqui eu tive que cortar. Você sabe que esses suportes, eles têm a função de segurar a carroceria, né? Obviamente, porque ela está apoiada ali, então tem um chassi. Ela tem que ser tem um chassi, a carroceria está apoiada em cima do coxim, né? Ele tem que ser muito forte, muito resistente para aguentar a carroceria e todas as torções e diferenças de movimentação entre uma peça e a outra, né? A carroceria e o chassi. Mas ele também tem uma função de crash box. Então, se você dá um crash lateral aqui, ele tem a ideia de absorver o impacto antes de passar lá para dentro do carro, para você ver como é uma peça de bastante responsabilidade. Por isso que ele é gigantesco? Por isso que ele é a gigantesco. gente olha isso e fala, por que é desse tamanho? Tem várias coisas, né? Não sei se você já tirou do seu carro não, mas olha só que legal aquela peça que está ali embaixo, ó. Só para você ver que tem muitas coisas que os engenheiros fazem que a gente não entende, né? Então, tá vendo aquela peça que está ali embaixo do diferencial traseiro, que é um bloco de metal? Você olha ali, parece que não serve para nada, né? Não é um suporte. O que é aquilo? Parece uma bucha, um coxim. Aquilo ali, na verdade, é uma peça só para mudar a frequência natural do eixo traseiro. Que é muito técnico isso que eu vou te falar, mas quando a gente muda a frequência natural, a ideia é que a gente tenha menos vibração possível para dentro do carro e que alguns componentes não entrem em ressonância e quebrem em grandes viagens, em longas viagens. Então, pode ser que você esteja andando em algum momento que o diferencial ou alguma coisa dentro da transmissão entre na mesma frequência natural do eixo traseiro e venha quebrar o diferencial. Por isso que a gente muda a frequência natural do componente para evitar uma quebra. Falando de um jeito menos técnico, é aquela história do
O único lugar que o exército, que os soldados não marcham é na ponte. Para não entrar na frequência da ponte e às vezes quebra. Exatamente isso. E aí você olha ali e fala, nossa, para que serve isso aqui? Vou arrancar. Né? Tira isso daqui, não precisa. E aí você entra num problema de falha, né? Ou baixa durabilidade do carro, confiabilidade do carro. Então tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A gente tem bastante componente no carro que às vezes a gente olha, né? Esses suportes que você falou, né? De carroceria, são um exemplo bem clássico que muitas vezes a gente olha e não entende o porquê que está aquilo ali. Mas é pensando num crash test. Ou não só no crash test, né? No teste em si, mas no impacto lateral que possa afetar o ocupante lá dentro. Então ele absorve aquela energia. Top demais. Agora, antes, o Magião vai dirigir a caminhonete, inclusive já vou dar a chave aqui para ele. Opa! Sim. Dirige a caminhonete. Que honra, né? Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, que é uma dúvida minha mesmo. O eixo traseiro da Triton, algumas vezes eu já postei foto da Triton e as pessoas falam, cara, o eixo traseiro ele tá mais para trás aqui na caixa de roda. E realmente, na minha caminhonete é assim. Em todas as Tritons são assim mesmo? Todas elas são assim. É que você, como colocou um pneu um pouquinho maior, vamos dizer assim, só um evidenciou, né? Evidenciou, porque ele ficou um pouco mais para trás e acabou quase que encostando no para-barro ali. Todo mundo fala para eu tirar o para-barro, eu acho bonito. É, legal. Mas o que acontece? Nem sempre você precisa ter ele centralizado, né? Tudo isso é pensado para você dinamicamente, não estaticamente. Então parado fica aqui uma dúvida, por que está um pouquinho mais para trás? Mas dinamicamente, o curso da suspensão muitas vezes acaba mudando a posição da roda quando você está fazendo ou passando por um obstáculo com o carro reto, ou fazendo um obstáculo off-road, que o carro fica meio traçado, né? A gente fala de obstáculos em X, que você aperta a suspensão de um lado muito gravemente. É para ter espaço para o pneu trabalhar. Trabalhar, exatamente. Então, às vezes, a melhor posição estaticamente não é no centro da caixa de roda, e sim um pouquinho deslocado. Como você pôs o pneu muito grande, acabou ficando um pouco mais evidenciado. Mas quando a gente olha num carro original... É imperceptível. Não dá pra ver. É imperceptível mesmo. Dá pra notar, você tem que ficar prestando atenção. Exatamente. Né? Mas é menos... você não percebe tão facilmente. Vamos lá então? Vamos dar uma volta? Pra mim, Magion, o único ponto negativo, e que pra mim nem é um ponto negativo, de todas as transformações que eu fiz, foram o tamanho do pneu. Eu queria colocar um pneu 35, porque a Triton com 285, eu acho que esteticamente, aparentemente, ela não cresce tanto. Fica bonita, preenche mais a caixa de roda, mas eu queria que ela crescesse. Qual que é o único ponto negativo do pneu? É que quando eu fui fazer uma trilha, o único medo que eu fiquei é do trabalho do pneu socar a lataria. E aconteceu já. Tanto que a gente tem um ovinho aqui, que quando bate sol, nitidamente tem um amassado que o pneu ele já deu uma socada ali, sabe? Então é um cuidado que eu tenho que tomar nela, geralmente, por conta do tamanho do pneu. Talvez se eu tivesse colocado um 285, a usabilidade dela ainda estaria modificada, mas eu ia estar andando mais de qualquer jeito. Olha, assim, essa sua fala liga ou se conecta com o que a gente falou agora há pouco, que é você customizar o carro de acordo com o seu uso. Para uma pessoa que faz off-road mais pesado, que vai lá para canastra, que tem um hobby de andar no off-road mais pesado, passar em grandes obstáculos, essa configuração já não é uma configuração ideal. Ia raspar tudo. Ia raspar tudo, cara. Ia ficar lá parado lá, né? Porque ia chegar algum momento que ia travar a roda na carroceria, ia quebrar algum componente e ele ia ficar parado ali no 4x4. Mas como o seu objetivo aqui, primeiro, é chamar atenção. É estético. E é estético e, lógico, né? Você tem grandes deslocamentos, você prefere ter um carro aí que consiga ter grandes deslocamentos e não vai colocar o veículo todo momento em obstáculos de grande dificuldade de transposição, ok, você conseguiu o seu objetivo, mas obviamente você tem um efeito colateral de não conseguir ir para o mesmo lugar que o cara com uma Triton original consegue ir. Então tem esse balanceamento entre o ganho que você teve estético e a perda que você vai ter de funcionalidade. Vamos andar? Vamos andar. Eu tô olhando aqui, tem alguma coisinha, ah não, só tá refletindo, eu pensei, uai, é uma peça mesmo. Vamos lá, o Magion vai dirigir a caminhonete.
Primeiro aqui é a dificuldade, eu sou baixinho, pô, não consigo entrar no carro desse jeito. Nós não somos dos maiores. Agora a gente, pelo menos a gente tá usando aqui, ó, O PQP. a alça de acesso aqui, ó. Outro ponto que muda na caminhonete, 10% de diferença de velocidade e até de percurso percorrido, né, no odômetro. Muda bastante, né? Isso varia em função do diâmetro externo do pneu. Como você colocou um pneu muito grande, realmente a roda vai virar menos do que o carro está programado para informar o usuário, né? Então, como ela vira menos, a velocidade do carro é mais alta do que o que mostra no painel, né? Ó, cara... Alto, hein? Nossa. Meu Deus. E o pior é que depois que você acostuma com ela alta, você começa a achar esquisita ela original. Parece um sedã, né? Você entra na original. Estou fazendo um esterçamento aqui para ver se ele pega. Não pegou em lugar nenhum. Ele pega bem pouquinho. Porque cortamos aquela peça que Aquela pega. pecinha, né? Na verdade, quando ela pega mais na barra estabilizadora. Agora eu senti aqui, ó. Ela tá pegando mais na barra estabilizadora do que atrás, sabe? A barra estabilizadora, por exemplo, tem alguns carros, o Wrangler, que você desacopla a barra estabilizadora. Ela é uma peça que, dependendo do carro, tipo, é de boa desacoplar? Na verdade, você pode fazer ela desacoplar. É um equipamento bastante específico, né? Para carros que são muito, muito, muito focados em off-road. E a ideia é que enquanto você estiver passando num obstáculo muito severo, que precisa de grandes deslocamentos da suspensão, você solte a barra para ela conseguir trabalhar da melhor forma possível. Mas obviamente depois você liga ele de novo, né, para travar a barra e fazer com que ela funcione em ruas e estradas, né, para evitar que você tenha muito deslocamento da carroceria, transferência de carga da carroceria. Realmente, aqui eu tô vendo que ela é um pouquinho mais dura do que eu vou pegar uma rua normal aqui. Ela é um pouquinho mais Fica à vontade. rígida do que o normal, né? A gente brinca que sempre quando você mexe alguma coisa de handling do carro, o ride é o comprometido, ou seja, o conforto acaba sendo comprometido. Então você sente um pouco mais de aspereza, né, na mão, passando para dentro do carro. Isso muito provavelmente por conta do pneu. Sente um pouco mais desse shake residual, né, que é a pele tremendo, né, que sendo um pouco mais simplista, o carro passando um pouco mais de vibração, né, você sente a pele tremendo, que é o shake residual por conta da suspensão, mas o carro fica alto, fica legal, hein. E ontem o pessoal, a hora que viu você chegando aí na fábrica, todo mundo já começou a falar, nossa, tem um carro lá legal, diferente, hein, que legal, não sei o que. Então, assim, o objetivo foi atingido, viu? Mas não ficou tão duro quanto... Não ficou surpreendente? Ficou surpreendente. Cara, eu tava imaginando. Passei ali agora, ele absorveu bem os impactos. Quando tiver um quebra-mola, nem freia. Por exemplo, vamos ter um quebra-mola aí. Aqui, ó. Pode passar, sem dó. Não é tão ruim, cara. Não, é bom. Ficou massa, né? Essa foi a parte que eu mais gostei, porque foi o que eu te falei. Eu coloquei uma suspensão muito boa. A gente modificou o carro todo, mas a gente colocou só coisa boa. Então, o que eu te falo? Eu acho, quando você coloca um pneu grande, a tendência é o carro ficar... ela ficar puladeira, né? Ficar ruim de andar. Aqui eu consegui eliminar quase todos os pontos negativos de pôr um pneu gigante. Ela não anda exatamente igual com o original. Mas, cara, ela tá maravilhosa de andar. Eu acho que a gente conseguiu chegar o mais perto possível de... Estamos andando com pneuzão e parece original, sabe? Com todo respeito à suspensão original que você fez. Lógico. Muito bom. Gostei do carro. Vamos fazer Eu achei que ficaria muito mais durão, assim, sabe? A gente já andei alguns carros assim alterados, né? E a gente percebe que
a galera vai muito pro extremo, sabe? Aham. Então deixa a suspensão muito rígida, mola, né? Carga de amortecedor muito rígida, mola principalmente. Tentando deixar o carro um pouco mais esportivo, só que acaba destruindo, né? Toda a dinâmica do veículo. Esse aqui tá um pouquinho melhor do que eu esperava. Essa suspensão, esse modelo também tem é como se fosse um pneu all-terrain. Uhum. Essa é meio. Aí tinha outras. Tanto que a que eu ia colocar não era essa, era uma mais off-road ainda. Uhum. E aí eu pensei justamente nisso. Eu pensei, quanto mais esportivo, mais duro vai ficar. Uhum. E pro meu uso, eu achei melhor colocar essa que era a de entrada. Uhum. Porque eu uso na cidade, Sim. né? Viajando muito e tal. Eu pego terra muito pouco, eu pego terra para fazer graça. Então, esse foi o objetivo. De novo, linka com o que a gente falou, né? Você fez a escolha certa. Uhum. Você tinha opções, primeiro, que isso é difícil de ter, opções entre calibrações diferentes da suspensão. E você conseguiu escolher, né? Mesmo sendo uma de entrada, que a gente falando é uma suspensão de entrada parece pejorativo, né? Uhum. Mas você conseguiu escolher o correto, que é sabendo que você não ia ter um uso tão off-road assim. Então, trouxe um pouco mais de conforto, que é o que a gente está enxergando aqui pro carro. Outra coisa que a gente fez nela também... Ó, pode ir. Suave, não precisa nem frear. Às vezes eu nem freio mesmo. Outra coisa que eu mudei nela, Magion, foi o chip de pedal. O delay do acelerador. Uhum. Por conta do pneu que é muito pesado. Sim. Então ele também deu uma compensada no coisa do carro. Eu tenho que fazer um teste de pane seca nela agora com pneu. Eu andei 1.015 km até acabar o combustível. Eu acompanhei teu vídeo lá. Ficou muito legal. Vamos ver agora até quanto que ela vai... Aqui, ó, pegou de novo. Ela meu Deus. pega um golinho. Pega um golinho, né? Mas, Magion, uma coisa que tem que tirar o chapéu demais pro trabalho de vocês... desde o primeiro dia que eu entrei na Triton nova, o que a suspensão traseira dela melhorou é inacreditável. Coisa de... Quando chegou a minha caminhonete, eu levei... Amigo meu, que não tinha andado no carro ainda, falou, não, Gui, eu quero ver como que é. A hora que andou, ele falou, é inacreditável, cara. Ficou muito melhor. A suspensão dela ficou muito macia. E caminhonete, geralmente a gente está acostumado a pular mais e tal. E a Triton, ela é macia de um jeito absurdo. Uhum. E para mim, os 2 pontos, assim, 3 pontos positivos principais do carro. Suspensão é de longe, é algo que qualquer pessoa que senta no carro fala, porra, ficou top. Consumo também é absurdo. Eu fiz 14 km com litro numa caminhonete. A gente não tá falando de um carro híbrido que tem sistema elétrico para tentar dar um consumo melhor. Ela já faz 14 com litro andando feito gente, né? Andando normal, assim. E o fato dela ser uma caminhonete totalmente nova, para mim é o principal ponto positivo dela. Mas assim, falando de dirigibilidade, é outro carro perto da outra Triton. Lá em Campo Grande a gente tem, meu pai tem Triton. A gente usa na empresa para trabalho, a gente tem 4 Tritons lá. A suspensão da última nossa, que é uma 2025 da frente antiga, só que manualzinha para trabalho, já é muito boa, que eu mostrei aqui no canal, aquela que a gente comprou com 9.000 km. Já é uma suspensão muito boa. Mas o que essa suspensão aqui melhorou é inacreditável. O carro ficou muito bom, né? E ela é um trabalho maior do que só a suspensão. A gente tem um chassi aqui que a gente até apelidou de Mega Chassis, que é extremamente rígido em torção, mas também em flexão. E isso faz com que o motor consiga, que a suspensão consiga trabalhar de uma forma ideal em várias condições, né? Então, a gente faz uma calibração bem feita na suspensão e a gente quer que o chassi fique ali naquela posição que ele foi determinado para que a suspensão consiga trabalhar da melhor forma possível. Isso traz melhor tração, melhor conforto, é um negócio absurdo. Agora, se eu puder adicionar um outro ponto aos seus 3, que eu acho que é fantástico, e eu que tenho 2 filhos que já estão um pouquinho maiores, né, a menina de 14 vai fazer 15 anos. E já você tem que dar uma Mitsubishi para ela. Logo mais elas já começaram a pedir. O menino também. Com 12, eles andam aqui atrás. Então, o espaço interno aqui também é outra coisa que ficou fabulosa. Então, a gente consegue andar
1.000 e poucos quilômetros aí no dia e o pessoal não cansa. Então a gente brinca de autonomia de direção, né? Que você tem com esse carro por conta de suspensão, por conta de conforto, facilidade de dirigir, também é algo realmente que ficou fantástico, assim, surpreendeu até a gente, sabe, do resultado, né? Ergonomia do carro também é algo que é fora do comum para uma picape, né? O volante um pouco mais reto, a caixa de direção que a gente tem aqui, que é uma caixa de última geração, já com o motor acoplado na própria caixa, né? Todos os sensores ali, faz com que a gente tenha o volante paradinho durante o dia a dia, mesmo com o seu carro, pelo que eu percebi aqui. Ele fica paradinho, você não fica toda hora brigando, corrigindo a trajetória do veículo, né? Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente tem uma nova geração realmente de picape, que traz vários componentes novos, um chassi totalmente novo, isso faz com que a gente tenha um salto de qualidade de direção, né, de qualidade de rodagem muito grande, né? Então, é isso que a gente encontrou na nova Triton. Inclusive, pessoal, quando lançou a caminhonete, foi legal que eles colocaram 2 chassis, o chassi da antiga e o chassi da nova, para mostrar. E tem um vídeo completaço, porque o Magião ele é top. Tem um vídeo nosso também de meia hora só mostrando a diferença chassi, né? Dos 2 chassis das caminhonetes. Quem quiser, clica aqui que vocês vão ver, mas vê depois do vídeo. Na verdade, vou colocar depois aqui para vocês clicarem no finalzinho do vídeo, né? E o Magion, ele sempre aparece com termos que explicam o que eu tô sentindo, mas eu não sei explicar. Por exemplo, essa autonomia de viagem que você falou, para mim se resumia em: não importa a quilometragem que eu tô andando, eu sempre prefiro estar dirigindo, porque eu não ando atrás nunca. Se eu tô com a minha família, eu falo: pai, relaxa, eu dirijo. Ele: Gui, mas se você cansar, eu não vou cansar. Eu prefiro dirigir do que andar atrás de qualquer carro. E é legal você falar que a criança sente mais, né? E tudo mais, anda principalmente atrás. Tem um termo também que você explicou para mim uma vez, que eu tava na dúvida se o couro da Triton aqui era de verdade, né? E aí até mandei uma mensagem pro Magião, eu falei: Magião, quando eu abro a porta da Triton, ela me sobe um ar de superioridade, assim. Eu que tô apaixonado no carro e não tô conseguindo raciocinar, ou o couro dela é de verdade? Porque tem essa questão. Às vezes, quando é couro totalmente sintético, fica um cheiro de plástico, assim, no carro. E a Triton, ela tem um cheiro mais gostoso. E aí o Triton... Pode me chamar, não tem problema. O Triton Guy. o Magion, ele falou, Gui, isso é percepção de qualidade. Mais um termo que eu não conseguia expressar. A percepção de qualidade é que aonde o nosso corpo encosta aqui na caminhonete é couro de verdade. Né? De verdade, no banco, né? E você consegue ver isso apertando ele. Aqui no banco em especial você consegue ver melhor. Você aperta, ele enruga diferente, tá vendo? Tem alguns lugares no banco, né, que nem na lateral aqui, que não é couro de verdade, né? Por conta como vai esfregar, se faz barulho, se não faz e tudo mais. Então você aperta, ele ele não enruga da mesma forma que o couro enruga, tá vendo? Nessa região aqui ele enruga bonitinho, ó. Isso aqui é couro. Dá pra você perceber. Cara, Magião, muito obrigado por tirar meia horinha aqui pra gente gravar o vídeo. Gravamos embaixo de chuva, né? É sempre um prazer receber vocês, ainda mais aqui na nossa casa, né? Na fábrica, onde o carro nasceu, né? Saiu daqui original e você modificou ele, né? Customizou ele de acordo com a sua preferência. É um prazer receber vocês aqui, a gente fica muito, muito grato. Muito obrigado, meu amigo. Não tira minha garantia, pelo amor de Deus. Segue lá, gurizada. BFMS Oficial, classificados BFMS e também BFMS Wear, tá? Segue o... Você tem Instagram? Eu tenho. Vou colocar seu Instagram aqui pra quem quiser te seguir também, te incomodar. Não, né? incomoda nada. E é isso, gurizada. Tamo junto e até mais.